Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Então, estávamos aqui comentando a respeito da pedagogia moderna. E hoje, o que está absolutamente sendo adotado em todas as pedagogias ocidentais, do mundo ocidental, pelo menos, é o conceito da tábula rasa, que foi desenvolvido por vários autores, mas no final é esse o conceito, voltando atrás. Iniciado lá pelos anglo-saxões, que a pessoa nasce como uma tábula rasa. Você tem que ensinar tudo para essa pessoa. E se não ensina, ou se ensina errado, a pessoa vai absorver aquilo que lhe foi ensinado, como se não existisse nada no interior da pessoa. Intuição, consciência, sentimentos, conhecimento direto das coisas, percepção, não tem nada. Então, a professora Luciara, que é a coordenadora e diretora do curso de pedagogia da Faculdade Trilógica EAD, Nossa Senhora de Todos os Povos, ela que coordena todo esse aspecto da pedagogia, né? Coordena os trabalhos, etc. O que a senhora teria a dizer sobre o assunto, Luciara? Qual é a diferença da pedagogia trilógica da pedagogia, utilizada na maioria das escolas? O ensino, principalmente no Brasil, ele é quase 99% construtivista. O que é isso? Que o conhecimento ele tem que ser construído com a criança. Seja por influência do Piaget, do Vygotsky, mas ele tem que ser construído. E a gente sabe, pela trilogia, que a criança já nasce com os universais, ela já nasce com conhecimento formal prévio das coisas. Então, o que isso significa? Que a criança sabe muito. Então, o professor não vai ensinar, mas ele vai atuar no sentido da criança não obstruir esse conhecimento que já tem. Então, nós trabalhamos os aspectos psicopatológicos da criança no chão de escola. Então, nós ensinamos os nossos pedagogos a trabalharem com essas ferramentas para ajudar as crianças a não impedir o próprio desenvolvimento delas, como um ensinamento energético prévio que a criança já tem. Ela já tem essa ligação com os universais. Então, é nesse ponto que nós atuamos. É famoso um trabalho feito por um cientista para saber se a criança tem ou não esse conhecimento intuitivo, né? Então, ele educou uma criança assim por conta dele, eu não sei se foi filho, parente, e sem ensinar coisa alguma assim fora, assim no sentido espiritual. E um dia ele viu a criança jogando beijos para o sol. Ele falou, mas o que você está fazendo? Ele falou, eu estou assim mandando beijos para praticamente o Criador, para o Pai. Ele próprio formulou a existência de Deus do modo infantil dele, né? Você quer falar alguma coisa? Dr. Kepp, teve também um professor de matemática que fez um seguinte experimento. Ele deu aula durante o ano e depois ele sempre tirava a fotocópia do aluno melhor. E ele notou que o aluno colocava no caderno coisas que ele não tinha ensinado. A captação do aluno sempre era maior do que o que ele ensinou.
vendo que o conhecimento está além do que é ensinado. Então, o nosso trabalho é trilógico porque mostra isso, que vamos dizer, as leis que existem na questão orgânica, existem na questão mental, existem na questão social, que são 3 fatores, né? O indivíduo, a sociedade e a parte espiritual. Então, se falha uma dessas partes, então falha, vamos dizer, o crescimento da pessoa. Não pode haver, assim, ausência nem de uma, nem de outra, nem da terceira. De maneira que a questão chamada dos vícios, existe essa questão de conhecimento dos vícios para corrigir, porque os vícios tiram o ser humano da realidade. Então, qual é um vício terrível? Questão da soberba, né? O indivíduo que acha que ele é que sabe, que ele é que entende, que ele é que conhece as coisas. Então, é a soberba, o indivíduo que não aceita nada que venha de fora, que ele quer organizar a vida dele de acordo com as ideias, com o que ele sabe. Existe a inveja, né, também, a raiva, né, que a sociedade, que a filosofia moderna criou contra a questão antiga de pensamento, a questão do Império Greco-Romano. A Grécia Antiga é que trouxe a civilização, trouxe primeiro para Roma, e Roma difundiu para o mundo todo. Os romanos, né, difundiram essa civilização, de maneira que é muito importante que, vamos dizer, o ensino, a questão de escola, universidade, siga o que a natureza mostra, o que a natureza praticamente faz, né? Para que a pessoa se adapte à verdadeira realidade, que é orgânica, psicológica, né? E espiritual. Vocês querem falar alguma coisa? Eu gostaria, Dr. Kepp. A sua ciência é muito prática, né? E mostra como nós, seres humanos, estamos sempre em contato com os seres espirituais. Então, a terapia da psicanálise integral trata muito disso, das influências e como isso ocorre no dia a dia da pessoa. Então, nós estamos sempre em conexão. Então, quando a atitude é boa, é verdadeira, é conexão energética de pensamentos, de sentimentos com seres bons. E na patologia, então na soberba, como o senhor dizia, na inveja, na arrogância, então aí a conexão é com os seres patológicos, né, com os seres demoníacos. E a pessoa tem muita chance de trabalhar esses aspectos na terapia. Por exemplo, quando ela traz os sonhos. Os clientes têm sonhos recorrentes com essa questão, por exemplo, de casa invadida, o perigo que vem para dentro da própria casa, a prisão que a pessoa sente. Então, esse material, quando ela faz as associações, trabalha na vida psíquica, leva a perceber como cada um é ligado com esses seres malignos demoníacos no dia a dia. E faz-se a conexão com esses sentimentos ruins, pensamentos ruins. Mas o interessante é que não tem ninguém fora disso. A pessoa pode perceber que ela tem essa problemática ou está totalmente alienada para isso. Mas acontece na vida dela. E ter a chance de perceber
é a proteção que a pessoa tem contra esses seres malignos. O bem vai por si, está funcionando, mas tem que perceber o mal para não se deixar ser dominado, né? Aconteceu um fato muito interessante no meu trabalho na psiquiatria do Hospital das Clínicas. Tinha um cliente lá, ele era muito assim religioso, né? Então um dia ele procurou para falar o seguinte: eu tenho impressão que eu vejo o espírito. Então, de vez em quando, onde eu estou, passa o espírito. Então, vem na minha mente até quem seria aquele espírito. Então, e fenômenos, por exemplo, que acontece. O meu óculos estava nos meus olhos e, de repente, desapareceu. E onde foi? Foi dentro de um sofá que estava lá. Então, se eu falo, ele falou doente, né? Se eu falo para o psiquiatra que existem, assim, espíritos que eu vejo, ele me dá remédio para que eu não veja mais. Então, a questão espiritual é uma questão muito estranha, né? Porque se a psiquiatria, que veio do organicismo da medicina, não vê a questão espiritual, então, como é que vai lidar com o cliente dizendo que isso não existe, se ele vai em muitas igrejas e essas igrejas falam que existe sim? Como é que faz? Então, há um hiato muito grande entre um tipo de ciência como a teologia. Teologia é ciência também, né? É algo real, não é algo imaginário. Então, a teologia mostra a presença de Deus. Se isso for excluído da ciência, então como é que faz para o indivíduo que, em geral, tem esse conhecimento? Então, é uma questão muito infeliz que façam, por exemplo, o médico ser ateu, ou então, vamos dizer, o direito, né, o advogado ser ateu, ou então qualquer outro campo, né, ser ateu para poder ser médico, para poder ser advogado, para poder trabalhar naquela profissão. Por quê? Porque tem a ideia de que dentro dessas profissões não pode haver nada espiritual. Então, a parte psíquica, a parte espiritual, que é a origem de tudo que existe no mundo, inclusive questão dos demônios, né, que trabalham nisso. Então, como é que vai fazer para unir tudo isso numa só, assim, vamos dizer, direção? Então, aí eu fiz a trilogia, né, que une a ciência, que é ateia, em geral, que une a ciência, a questão teológica e a questão filosófica, que desde a Idade Média eles acham que a questão medieval é a questão das trevas, que a Idade Média trouxe as trevas para o mundo, mas eu acho que as trevas que estão no mundo agora foi justamente a filosofia moderna
a orientação moderna e qualquer profissional, seja um médico, seja no direito, né, um advogado, seja em qualquer campo que exerça a profissão, se ele não tem a teologia unida à ciência, então praticamente é errônea. Então, um advogado que não veja essa questão, né, que o Dr. Rodrigo falou, de que praticamente a intenção é uma questão não só da pessoa, mas é uma questão da tentação demoníaca, que fala o Pai Nosso, né? Não nos deixeis cair em tentação. O que é isso? É o demônio que está na pessoa. Não existe nenhum ser humano que não tenha o demônio, pelo menos um, em cima dele, para direcionar para o caminho errado. Então, como é que vai fazer nessa pessoa assim uma orientação se a pessoa, se o médico, se o advogado ou qualquer profissional diz para a pessoa que demônio não existe? Existe sim. E existe por quê? Porque não só a questão, né, da teologia fala que existe, mas também, principalmente, porque a pessoa naturalmente percebe a presença de tentação. Porque o indivíduo, de repente, tem ódio do outro. Então, ele não quer ter, mas tem. Por que ele quer ter vingança? Por que ele quer, assim, ser multimilionário, né? Ganhar milhões de repente? Por que ele tem essas ideias, né? Em geral, na vida dele? É que, além, é como fala, né? Além de ter um anjo orientando, ainda tem, do outro lado, um demônio tentando tirar o indivíduo dessa convicção. Então, não pode eliminar a espiritualidade de uma pessoa se o especialista médico não acredita. Você quer falar alguma coisa, Cláudio? Então, esse é o grande problema, né? Porque existe a questão da autoridade social, profissional, né? Então, se a pessoa tem um diploma especial, é doutor aqui numa universidade do exterior, essa autoridade confere à pessoa um poder de influenciar muito grande. E muitas pessoas acabam seguindo certas orientações invertidas ou até prejudiciais mesmo, porque elas vêm de um indivíduo que tem essa autoridade, né? E isso é muito sério e nós precisamos prestar muita atenção, porque muitas vezes a própria intuição da pessoa diz, olha, cuidado, isso é muito antinatural, ou isso não é certo, não é justo, não é artificial, e a humanidade caminha cada vez mais para o que é antinatural, anti-humano, o que é artificial, e se paga caro, inclusive, por isso, né? As consultas, as internações e as consultas a qualquer especialista, que muitas vezes vão usar um pseudo-conhecimento segmentado e não prestam atenção nos outros fatores que às vezes são muito mais importantes naquele quadro patológico do que aquele que está sendo focalizado, né? Eu queria comentar que a senhora está falando na odontologia, por causa dela ser muito ateísta. Então, o que acontece? Não vem o valor dos dentes naturais.
Então, as autoridades, de certa forma, orientam para desprezando os dentes naturais. E a criança, desde pequena, ela tem que entender isso, né? Que os dentes, todo o nosso corpo foi feito por Deus, né? Então não há coisa superior. Os dentes naturais são os maravilhosos, né? E deveriam sempre continuar na nossa vida, né? Íntegros. E tudo é ligado a Deus, né? E esse ateísmo desprezam Deus, o Criador, e pela grande inversão acham que os dentes artificiais seriam superiores aos dentes naturais divinos. E é um grande prejuízo, né, para as pessoas que acabam estragando os dentes naturais e perdendo esses dentes. Então, essa questão, né, da patologia, nós fomos aos Estados Unidos, nós tínhamos clínica lá, então nós atendíamos clientes americanos e nós dávamos assim orientação. A Cláudia dava aulas na Newark University, né, Cláudia? É, e na City também, na City University anos, também. E nós tínhamos o nosso trabalho lá praticamente assim aceito, principalmente pelos americanos espiritualizados, não foi? Foi, sem dúvida. Quando nós atendemos lá clientes de todas as classes, religiões, profissões, e eles costumavam dizer o seguinte: uma coisa era a nossa compreensão sobre doenças e tratamentos antes de Kepp vir para Manhattan, para Nova York, e outra agora depois da influência dele, porque nossa visão sobre a patologia mudou muito com os conhecimentos que o Dr. Kepp levou para os Estados Unidos. E eu fico satisfeita, porque a gente nota que muitas universidades, depois disso, começaram a dar mais ênfase, até dar início às pesquisas da influência da cadeia psiconeuroimunológica. E hoje em dia até da cadeia energética do ser humano, porque era muito, muito limitada essa visão antes. E agora tem muita gente fazendo pesquisas, né? Como que cada emoção, cada postura emocional influi, sim, na visão sistêmica da pessoa, no funcionamento das suas células, dos seus órgãos, como eles funcionam, como eles reagem, a dinâmica do organismo, ela muda 100% praticamente se você tem uma visão psicoenergética, psicogenética, psicofísica. Dr. Kepp, nós estamos chegando ao fim de mais um programa? Bom, é bom lembrar que a gente dava aulas, né, nos Estados Unidos, e que servia até para as universidades de lá. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu fui convidada a dar algumas aulas no departamento de farmacologia da New York University. E na City University, eu fazia lá treinamento com os professores, os alunos de psicopatologia. E eles gostavam muito, viu? Fazer workshops, treinamento. Eles gostavam bastante, Dr. Kepp. Maneira que o que se fala de real, de verdadeiro, mesmo que uma ciência seja ateia, os adeptos sabem, no fundo, que está cometendo um erro, sendo ateu. Sem dúvida. Até a próxima. As faculdades trilógicas Kepp Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos levam o nome trilógicas porque nós trabalhamos com o trino: teologia, filosofia e ciência, com sentimento, pensamento e ação.
E essa nova escola de pensamento foi criada pelo psicanalista Norberto Kepp e é muito inovadora porque nós estudamos em todos os nossos cursos a ciência mais importante para a humanidade no momento, a psico e a sociopatologia, no que a doença individual e a doença social estão impedindo que o ser humano realize a felicidade, a sanidade, o progresso na nossa humanidade, no nosso planeta. Então, seja você também um aluno que vai ser um agente de transformação psicossocial na nossa Terra. Welcome to the course. Oi, eu só queria dizer bem-vindos às faculdades trilógicas. Bienvenue à la faculté trilogique. Eu espero que você se inspire com nossos cursos, que utilizam o método psicolinguístico terapêutico de Norberto Kepp. O estudo da mais nova ciência da energética aplicada à tecnologia de motores ressonantes Kepp Motor, mundialmente premiada. O trabalho com o interior psíquico do ser humano, estimulando a farmácia interior. A ciência transdisciplinar de Kepp no tratamento das patologias psíquicas, individuais e sociais. Os benefícios das artes para o desenvolvimento pessoal e profissional. A verdadeira espiritualidade à luz da trilogia analítica, unindo filosofia, teologia e ciência. Soluções para a crise energética e a preservação da Terra. O estudo aprofundado da patologia da sociedade, da economia e das leis. O que há por trás de um ventilador Kepp Motor? Tecnologia mundialmente premiada. Capta e transmite a energia do magnetismo. Neutraliza ondas prejudiciais que nos cercam. Harmoniza o ambiente. Fortalece o sistema imunológico. Ventilador de mesa Art Deco, saúde e bem-estar. Capta e transmite a energia do magnetismo. Neutraliza ondas prejudiciais que nos cercam. Harmoniza o ambiente. Por isso, quando ouvir falar de Kepp Motor, você pode acreditar.